Olá, pessoas, tudo bem? Aqui é a Fox. Vocês me conhecem do Instagram Raposas de Saia. Eu tô aqui com mais um vídeo pra vocês. E esse vídeo ele vai ser um pouquinho diferente dos outros que tinham um tema. Eu pedi no meu Instagram pro pessoal fazer perguntas pra mim. Podia ser pergunta sobre qualquer coisa, sobre relacionamento, sobre a igreja, sobre viagem, sobre a faculdade, qualquer coisa mesmo, e eu responderia hoje nesse vídeo. Então, antes de começar, eu já vou pedir, se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like, pode deixar agora, pode deixar depois do vídeo, para ajudar o canal a crescer, porque eu realmente estou dedicando muito amor e carinho a este canal, respondendo as mais variadas perguntas que vocês têm para mim. Então, eu vou falar o nome, eu tô aqui com a colinha, né? Eu vou falar o nome da pessoa que me fez a pergunta e a pergunta que ela me fez. Eu já vou dizendo que algumas perguntas elas me deixaram bem assim pensativa e eu fiquei algumas horas pensando a resposta que eu daria, porque eu realmente não estava preparada para perguntas tão, entendeu, que vem lá do fundo da alma. Eu vou começar aqui. Eu não coloquei uma ordem específica, eu fui pegando conforme o pessoal foi mandando. Então, a Tati Moraes, ela perguntou: Mormon pode fazer sexo antes do casamento? Como funciona essa questão de relacionamento, namoro, essas coisas? Essas coisas. Bom, a Tati perguntou isso porque ela era de uma igreja, de uma denominação, que não podia beijar nem antes do casamento, sabe? Noivo não podia se beijar, era só depois que casasse e aí vai na fé. Mas Mormon já é um pouquinho diferente, Tati. Já vou falando aqui pra você que, assim, tem coisas que não pode antes do casamento, como, por exemplo, o sexo. Mas pode sim namorar antes de casar, pode dar beijo, pode sair junto. O que acontece muito na nossa igreja, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é a igreja conhecida como Mormon, é que nada é proibido. Isso é estranho dizer, né? Tem algumas pessoas que vão falar, como assim nada é proibido? Mas realmente nada é proibido. O que acontece é que a experiência das pessoas e a Bíblia, elas estão aqui para nos guiar. Então, são conselhos sábios do que é melhor ou não para nós. Nós somos jovens, eu tenho 25 anos, eu ainda me considero jovem, e a gente sabe que jovens têm impulsos e têm vontades que muitas vezes acaba dando errado. Então, a igreja, ela tá tentando nos aconselhar, ela tá tentando fazer o melhor por nós. Então, o conselho que a igreja nos dá é que a gente espere para fazer sexo depois do casamento. E eu vou fazer um vídeo sobre isso, explicando melhor sobre relacionamento dentro da igreja mórmon, porque é um pouco complexo e entra o Para Vigor da Juventude, que é um manual super joinha, que se você já puder ir procurando, vai te ajudar bastante a entender como funciona essa juventude mórmon. E o que eu posso ir adiantando é que pode sim namorar, pode sim dar beijo, pode sim sair, pode sim ter relacionamentos. A única coisa que a igreja aconselha é que você leia as escrituras, leia a Bíblia, leia o livro de Mórmon e ouça os profetas, porque são conselhos sábios. São pessoas muito mais velhas do que a gente, muito mais vividas do que a gente, e elas estudaram bastante para nos dar esses conselhos. Então, é isso, esse é o nosso relacionamento. Eu mesma namoro, né? E eu dou beijo no meu namorado, só que certas coisas a gente guarda para depois do casamento. E aí eu explico isso em outro vídeo. Morzão, Morzão aqui, meu namorado, Leonardo Severo, tá? Pra quem não conhece Morzão, ele fez uma pergunta aqui que. Essa pergunta, gente, bem do meu namorado mesmo. Ele perguntou quais são os meus planos e metas para os próximos anos. Tu acredita que tuas decisões de agora influenciarão os teus potenciais futuros? De que maneira? Eu tentei fazer com sotaque gaúcho, claro que não deu certo, porque ele é gaúcho, né, gente? Então tá bom, planos e metas para os próximos anos. Nos próximos 2 anos, para quem não sabe, meu morzão estará fazendo missão, né? Ele vai fazer missão para a igreja, um trabalho missionário maravilhoso.
Então, nesses 2 anos que eu estarei sem ele, eu vou aproveitar para me dedicar ao máximo ao meu crescimento pessoal, emocional e espiritual. Então, eu quero fazer coisas que me ajudem ao máximo a crescer, a evoluir, a me entender como ser humano nessa terra e entender os meus propósitos. E as decisões que eu tomo agora, tem muitas decisões que eu estou tomando agora e eu estou pensando em fazer ou não fazer, e eu sei a importância delas, e eu sei que tudo que eu tô fazendo agora, daqui 2, 5, 10 anos, vai refletir de um jeito que eu não consigo nem imaginar hoje. E tudo que eu tô fazendo agora, neste presente, né? Que o presente é uma coisa meio difícil de entender. O presente é o agora, é daqui 1 ano, daqui 2 anos. Pra mim, isso é tudo muito próximo. Tudo que eu tô fazendo agora é para que no futuro eu esteja muito bem profissionalmente, porque eu quero seguir com a fotografia, eu quero seguir com o meu blog, eu quero seguir com o YouTube, eu quero estar bem nessa área. Eu estou me preparando para ser esposa, eu estou me preparando para cuidar da minha casa, para cuidar dos meus filhos, para cuidar do meu marido. E antes que alguém pense, meu Deus, que coisa machista. Galera, eu vou sim cuidar da minha casa, eu vou sim cuidar dos meus filhos, mas Morzão também vai. Então, assim, eu tô me preparando e ele também tá se preparando. Tanto que o trabalho missionário, ele prepara os jovens para serem pais, para serem mães. Então, tanto eu quanto o Morzão, nós estamos nos empenhando para que no futuro a gente possa ter uma casa, uma família e estarmos em dia com os nossos sentimentos, com a nossa vida financeira, com a nossa vida espiritual. Então, o meu agora, ele se resume a isso, basicamente, a me preparar para um futuro que eu desejo, né? E eu espero muita coisa boa, muitas coisas boas do meu futuro e esse futuro ele está sendo decidido agora e fazer parte da igreja, com certeza foi a maior decisão que eu tomei esse ano. E eu sei que ela vai mudar não só a minha vida, mas ela vai mudar a minha eternidade. E tudo vai ser diferente e, claro, para melhor. A X-Lost é uma menina daqui de Ribeirão que está morando nos States. Adoro ela, diga-se de passagem. Ela perguntou por que eu virei Mormon e não fui para outra religião. Por quê? Vou pensar aqui por quê. Então, eu escrevi no blog porque, na verdade não porque, mas como eu vim parar na Igreja Sud, como eu virei Mormon. E o começo da história começa assim com meu namorado. Eu fui parar na igreja por causa dele, mas eu não estou na igreja por causa dele. Eu estou na igreja porque eu encontrei lá dentro a verdade, eu encontrei respostas, eu encontrei perguntas que eu precisava me fazer e perguntas que eu precisava fazer a Deus. E eu sei que lá essas perguntas todas serão respondidas. E por que não outra religião? Antes de tudo, eu quero deixar muito, muito claro aqui que eu não tenho problema com nenhuma religião, com nenhuma igreja, com nenhuma denominação, com nenhuma filosofia de vida. Eu tenho um amor muito grande por todas as crenças que eu conheço e que eu estudei. Só que eu acho que dentro da igreja Sud eu encontrei aquilo que eu precisava. Eu já fui católica e eu já fui da igreja protestante. Eu já fui de 2 denominações da igreja protestante. E eu não encontrei esse conforto, essa paz, esse amor, essas respostas que eu procurava, que eu buscava tanto. E eu encontrei na igreja Sud. Então, é esse o maior motivo. Por que eu não tô em outra igreja? Porque nas outras igrejas que eu estive, eu não encontrei essas coisas. E quando a gente busca algo e a gente encontra isso, eu acho que a gente deve ficar ali naquele lugar. Eu acho que ali a gente vai aprender muita coisa. Eu ainda dedico boa parte do meu tempo a estudar outras religiões, estudar o pensamento de outras igrejas, porque eu acho que a ignorância religiosa ela é um mal muito grande.
Então, só porque eu sou mórmon não quer dizer que eu vou simplesmente ignorar que fora da minha igreja existem várias outras igrejas e várias outras crenças. É óbvio que não. E dentro dessas igrejas eu sei que existe uma verdade e eu sei que elas pregam amor e eu sei que elas pregam o bem. E eu acho isso maravilhoso. Mas dentro da igreja que eu estou agora, eu encontrei tudo isso e eu sinto que lá dentro eu vou evoluir espiritualmente de um jeito que nas igrejas pelas quais eu passei não aconteceu. E então é isso. Não tem mais o que falar muito. Eu vou deixar aqui embaixo o link do meu blog, onde eu explico. Eu escrevi 3 textos por enquanto. E eu explico como que eu fui parar na igreja, né? E tem o meu vídeo que eu já postei aqui sobre o batismo. Então, juntando todas essas coisas, dá para entender um pouco melhor como que eu vim parar na igreja mórmon. Agora, pergunta da tia Rose Bertini. Tia Rose é mãe da minha melhor amiga de infância. E eu amo essa família, família Bertini, melhor família. E ela me fez uma pergunta que foi essa pergunta que me deixou assim, what? Foi bem louca e eu vou deixar essa pergunta para vocês refletirem também, porque eu tive que fazer uma pesquisa bem extensa para entender e conseguir responder mais ou menos aqui o que eu entendi. A tia Rose, ela perguntou qual a diferença entre espiritualidade e religião. Entendeu, gente? Vocês bugaram? Eu buguei também. A diferença entre espiritualidade e religião eu tive que buscar mesmo no Google, porque para mim as duas coisas elas estão ali juntas, né? E eu não sabia como separá-las. Então eu pesquisei e a minha pesquisa ela teve um resultado que eu não gostei muito. Eu achei um tanto quanto infeliz as respostas que eu encontrei, porque elas dividiam a religião e a espiritualidade como o bem e o mal. A espiritualidade sendo uma coisa boa, de luz, maravilhosa, e a religião sendo algo horrível, uma prisão. E eu não achei isso muito legal, porque eu sei que não é assim. E o que eu entendi é que a definição que eu encontrei, ela fala que a espiritualidade, ela não depende da religião, ela não depende de um Deus, ela não depende de Deus, ela não depende de Jesus Cristo, ela não depende de uma igreja. Você pode ser uma pessoa, um ser espiritual, entrando em contato com a natureza, entrando em contato com deuses, entrando em contato com cristais. A espiritualidade, ela é algo extremamente abstrato e você define o que é o bem, você define o que é o mal. E o importante é você fazer as coisas que você acha, as coisas que você acha que são as melhores coisas. Se você acha que é bom, você vai lá e faz e tá ok. E se você faz alguma coisa ruim, o karma vai te devolver essa coisa ruim um dia neste plano. E a religião, novamente, a definição que eu encontrei não é a minha definição. A religião, ela é algo que tipo manipula através do medo e ela te coloca regras e se você não seguir essas regras, você vai pro inferno. E eu fiquei tipo, oi? Não é essa experiência que eu tenho com a religião, com a espiritualidade. Então, a minha definição de religião e espiritualidade é o seguinte: sim, as duas são coisas diferentes, mas o ideal, o perfeito para mim é que as duas estejam juntas, que as duas se completem. Religião é uma palavra que vem de religare, e religare significa religar. Então, o que aconteceu para nós cristãos é que quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, foram expulsos do jardim do Éden, nós perdemos essa ligação com Deus. Deus era conosco, ele estava com a gente o tempo todo, nós tínhamos uma conexão super próxima com Deus, mas quando nós saímos do paraíso, essa conexão se perdeu. E durante o Antigo Testamento, o Novo Testamento e o livro de Mórmon, você vê Deus fazendo o possível e o impossível para reconstruir essa ligação. E essa ligação, ela tem um nome, e o nome é Jesus.
Então, Jesus, ele é o nosso religare. É através de Jesus que nós chegamos a Deus. Então, na Bíblia, nós lemos diversas vezes que através de Jesus nós vamos falar com o Pai. Através do amor de Jesus, através da expiação, que nós vamos nos achegar a Deus. Então, todas as religiões, elas buscam essa ligação com Deus, elas buscam essa ligação com o Pai Celeste. E apenas através de Cristo essa ligação é feita. Então isso é religião. Religião é aquilo que te liga a Deus, que no caso é Jesus. E espiritualidade, ela é sim para mim uma coisa um pouco mais abstrata, porque nós somos um corpo, alma e espírito. Então eu aqui tenho um corpo, eu tenho uma alma e eu tenho um espírito. E o espírito, ele é o que remete à espiritualidade. Então, quando a gente fala que uma pessoa ela é espiritualizada, é porque ela é uma pessoa que você sente a presença do Espírito Santo. Você sente que ela está na presença de Deus, que ela conversa com Deus, que através de Jesus ela busca ser uma pessoa melhor, que ela é um ser de luz. A gente fala isso, que essas pessoas elas são seres de luz, porque elas têm dentro delas a luz de Deus. Então eu acho que a espiritualidade, ela é um complemento à religião, porque existem pessoas que elas vão na igreja, elas oram ali no domingo, mas durante a semana, no trabalho, dentro de casa, elas não são aquilo que elas aprenderam no domingo, que elas aprenderam na igreja. E isso não faz sentido. Então eu acredito que uma pessoa que tem uma religião e é espiritualizada é aquela pessoa que traz para a vida dela, que traz para a rotina, para o cotidiano, tudo aquilo que Jesus deixou para nós. Jesus, ele nos ensinou muitas coisas maravilhosas e nós temos que repetir, nós temos que imitá-lo. Então eu acho que a pessoa espiritualizada, eu acho que espiritualidade é quando nós estamos em harmonia com o Espírito Santo. E as definições que eu encontrei, elas eram muito diferentes do que eu acredito. E se você tem uma opinião diferente, se você acha que espiritualidade é uma coisa, religião é outra coisa, por favor, deixa aqui nos comentários. Eu quero saber um pouco mais sobre isso. Eu ainda não terminei o meu estudo sobre a diferença das duas coisas. E eu acho muito importante a gente buscar essas respostas. E a gente vai se aproximar cada vez mais da verdade se nós nos perguntarmos e se nós estudarmos isso. E agora, a próxima pergunta é da Mirella Pontes. Ela perguntou se foi difícil eu me desvincular do modo de liberdade que eu tinha antes de entrar na igreja. E, pra falar a verdade, não foi. Porque, assim, quem me conhece sabe, eu sou feminista, eu não tenho nenhum problema de dizer isso. E eu não deixei de ser feminista porque eu entrei na igreja. E eu não mudei os meus pensamentos porque eu entrei na igreja. Na verdade, os meus pensamentos, as minhas crenças, o que eu achava ideal, já vinha mudando há um bom tempo. Eu comecei a estudar e entender um pouco melhor o feminismo há uns 4 anos, 3 anos por aí. E no começo eu era feminista liberal, eu acreditava que coisas que não são legais eram ok. Eu achava prostituição ok, eu achava que a mulher ela tinha sim que decidir o que ela faz com o corpo dela. Então, se ela quisesse ser prostituta, beleza. Eu achava que pornografia também, se você quisesse assistir, tava tudo bem. Eu achava coisas que hoje eu vejo como são absurdas. E o que aconteceu? Eu fui estudando, eu não parei de estudar sobre o feminismo, sobre as vertentes, sobre a ideologia de cada nomenclatura. E eu me encontrei dentro de um grupo feminista que acredita que a liberdade da mulher, ela não tá na prostituição, ela não tá na pornografia, ela não tá em se relacionar com um monte de pessoas ao mesmo tempo. Ela não tá na nossa roupa, usar short curto não faz a mulher mais livre.
né? A nossa liberdade, ela estava muito condicionada a se rebelar. Então, se o machismo diz que a gente tem que usar roupa comprida, a gente ia lá e usava roupa curta. E aí eu comecei a perceber como isso era errado e como a nossa liberdade, ela não pode ficar pautada no oposto do machismo. Isso não faz sentido porque o feminismo não é oposto ao machismo. O feminismo é a liberdade da mulher. E o que eu aprendi durante o ano passado e eu ainda venho aprendendo é que as minhas roupas, elas não me faziam livre. Eu achava que colocar uma roupa curta, colocar um vestido curto, um shortinho curto, sutiã aparecendo, que isso era o máximo e que eu estava sendo livre, e que eu tinha liberdade de expressão. Só que o que eu acabei percebendo é que isso só chamava a atenção errada. E eu andava na rua e eu percebia os homens me olhando e eu percebia as mulheres me encarando. E eu falei, gente, isso aqui não é liberdade. Ser livre é eu poder escolher o meu trabalho, ser livre é eu poder escolher se eu quero casar ou não, se eu quero ter filho ou não, se eu quero ter um marido ou não. E poder sim escolher minhas roupas, mas não necessariamente pautado no oposto do que o machismo espera de mim. Então, quando eu entrei na igreja, eu já tinha essa mentalidade e lá dentro eu só fui acrescentando ao que eu já sabia, coisas que apoiavam a minha crença. Então, não foi difícil, porque a igreja, ela não acha correta a pornografia, ela não acha correto mostrar o seu corpo porque sim, ela não acha correto várias coisas que eu também não acho correto. E se em algum momento eu me deparar com alguma crença da igreja, que não é a minha, eu vou estudar muito sobre isso, eu vou pesquisar muito sobre isso, porque eu não vou simplesmente aceitar um sim ou um não como regra para minha vida. Eu vou sempre buscar estudar bastante aquilo que está sendo dito para mim, porque nós somos seres humanos, curiosos, falhos, mas a gente precisa sim buscar as coisas certas. E a igreja ela tá me ajudando muito nisso. Então não foi difícil conciliar a minha liberdade, o feminismo com a igreja. Para mim as duas coisas elas estão muito bem juntas e eu espero que continue desse jeito e eu espero poder fazer a diferença para meninas que estão lá dentro e estão perdidas como eu estive um dia e estão confusas com essa coisa da liberdade. Agora tem duas perguntas da G que já não são sobre a igreja, então se você estava cansado de ouvir aqui sobre a igreja, pronto, tem duas perguntas que não tem nada a ver. E a G ela me perguntou o que você é ou tem agora que você nunca imaginou ser ou ter? E a resposta é muita coisa. Eu não imaginava que hoje, né, pleno 2017, eu estaria na igreja. Todo domingo de manhã eu acordaria às 7 horas para poder ir para Sacramental. Eu não imaginava isso. E eu com certeza não imaginava ser mormon. Eu tinha uma ignorância muito grande a respeito dos mormons. Então eu nunca imaginei que eu fosse ser uma. E eu não imaginava que com 25 anos eu já conheceria a pessoa com quem eu vou casar. Eu acreditava, assim, né? Esse mundo ele é tão doido. Eu acreditava que isso ia acontecer quando eu tivesse lá meus 30 anos, sabe? Com 25, eu conheci a pessoa com quem eu vou casar, com quem eu vou ter filho. Eu realmente não imaginava isso acontecendo. Minha mente fez. E coisas que eu tenho, não sei, de posse, assim, eu não consigo pensar em nada nesse momento, porque eu tenho um apartamento. Isso é legal. Eu tenho um apartamento e isso é muito bacana. Quando eu era mais novinha, eu não imaginava que hoje eu teria um AP. Eu não moro nele, eu moro com meus pais. Mas eu tenho, né, essa segurança de ter lá o meu APzinho bonitinho alugado. E também a G perguntou qual lugar você mais quer viajar e por quê? Vários. Eu quero conhecer
tantos lugares, mas tem um em específico que eu já conheci e eu fiquei um mês nele quase, que foi a Grécia. E eu quero muito voltar pra Grécia, porque, gente, a Grécia ela é muito grande, né? E tem muitas ilhas. Então eu só conheci Atenas, Santorini, e eu fui pra ilha de Creta e conheci duas cidades em Creta, que é Heráclio e Rânia. Então eu queria muito poder voltar, eu quero, isso vai acontecer. Eu quero muito voltar pra Grécia e eu quero voltar com o meu namorado. E outros lugares que eu quero muito conhecer é Cuba, Costa Rica, Canadá, tudo com a letra C mesmo, não sei porquê. E eu queria muito um dia poder ir pra Índia, eu queria muito conhecer a Inglaterra. Se eu fosse fazer uma lista de lugares assim que eu quero conhecer, a gente ia ficar aqui um dia inteiro. E eu sei que um dia eu vou conseguir realizar essas coisas, porque não são só sonhos, são objetivos. E eu tô fazendo de tudo hoje para que esse futuro ele se realize, que essas coisas aconteçam. E acabaram as perguntas. Tem uma pergunta que eu queria responder, apesar de não ter sido feita no Instagram. Muitas pessoas me perguntam se eu vou fazer missão, se eu vou ser missionária e fazer o trabalho missionário, assim como o Morzão vai fazer. E a resposta que eu tenho para dar neste momento é que não, eu não vou fazer missão. A missão para mulheres é apenas de 1 ano e meio, só que eu não sinto esse desejo. Eu acredito que cada um tem um propósito na Terra. E o de muitas meninas é sim ir pra missão e ficar 1 ano e meio trabalhando e servindo. E eu acho isso maravilhoso. Eu agradeço a Deus por ter a vida dessas meninas aqui e principalmente ter tantas sisters no Brasil. E inclusive na minha aula tem duas que são maravilhosas. E aí vem uma e vai a outra e vem uma e eu amo todas elas mesmo. Só que eu não sinto esse desejo, essa vontade. Eu não acho que esse é o meu propósito. Eu oro muito a Deus, eu pergunto toda noite se é isso, né? Se realmente o meu propósito não é servir missão. E eu acho que Deus, eu acho não, eu sei que Deus, ele tem um plano pra mim que não envolve a missão. Eu acho que a minha missão, ela é outra e não é a missão de tempo integral da igreja. Eu sinto que tem outras coisas que precisam ser feitas por mim e essa sim vai ser a minha missão. Então, é isso aí, galera. Eu não vou fazer missão. Pelo menos não que eu saiba agora nesse momento. E, bom, gente, esse foi o meu vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dessas perguntas e dessas respostas. Se vocês têm mais alguma pergunta para fazer, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Pode perguntar no meu Instagram, eu vou deixar o link de todas as minhas redes sociais e do blog aqui embaixo. E se vocês tiverem qualquer dúvida sobre a igreja, entre no site lds.org.br. É muito maravilhoso vocês poderem aprender online sobre a igreja, diretamente da igreja. Então, ao invés de procurar respostas em lugares estranhos, procure na fonte, procure no lds.org.br. E lá vocês podem fazer perguntas para Mormons e eles vão responder vocês com muito amor e muito carinho, porque a gente adora esclarecer todas as dúvidas. E não se esqueça, galera, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Eu vou postar vídeo toda semana, se possível. Eu já tô planejando mais um vídeo aqui para essa semana. E eu espero que vocês tenham gostado, então dá like, dá joinha, manda pros amigos, fala que essa garota doida aqui que chama Fox tá fazendo uns vídeos bem legais. E eu espero que vocês estejam aqui no próximo vídeo, que eu vou falar sobre a roupa das garotas Mormon. E é isso, pessoal. Muito obrigada por assistirem o vídeo até o fim. Eu espero vocês no próximo vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau, galera!